Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a CPE, que é uma matéria de avaliação clínica e psicossocial em enfermagem. E para começar, nós vamos ver a questão da avaliação abdominal. Começando com a anamnese. Então, a anamnese a gente vai investigar as queixas, né? Então, as queixas, a gente tem que investigar diante das queixas do paciente o início, a duração, a intensidade dos sintomas, questionar sobre fatores que exacerbam ou inibem os sintomas e verificar alguma sintomatologia associada. Então, no roteiro da entrevista, a gente vai obter informações sobre hábito alimentar, cialorreia. A cialorreia também é conhecida como hipersalivação. É uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo ou escorrimento de saliva. Geralmente acontece não apenas pelo aumento da produção salivar, mas também pela dificuldade em engolir a saliva normalmente. Esse engolir é o deglutir, tá? Só para utilizar um termo mais chique, mais técnico, né? Bom, a gente vai verificar também e coletar dados sobre alteração de peso, soluço, disfagia, pirose, náuseas, vômitos, eructação, dispepsia, hábito intestinal, dor, antecedentes pessoais e até mesmo familiares. E aí nós vamos para a examinação, para o exame propriamente dito do abdômen. Então, quais são as limitações do nosso abdômen? Na parte superior, a gente tem o processo chifoide, ali no finalzinho do externo, e a 7ª e 10ª costelas. O que é isso? Essa região entre a 7ª e a 10ª costela se refere ao rebordo costal. Isso é parte superior, né, do abdômen. Agora, a parte inferior, a gente tem a crista ilíaca, a espinha ilíaca antoroposterior, o ligamento inguinal e o pubis. Numa topografia desse abdômen, a gente tem uma divisão para localizar os órgãos e os pontos de referência relativos à dor ou à presença de massas. E aí a gente utiliza 2 métodos para avaliar a topografia do abdômen, os quadrantes e as regiões. Aí aqui a gente tem os quadrantes, né? Os quadrantes são 2 linhas imaginárias que cruzam em nível da cicatriz umbilical, ali no umbigo, tá? Então, a gente tem o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. O quadrante superior direito está ali na região do lobo direito, do fígado, da vesícula biliar, do piloro, do duodeno, da cabeça do pâncreas, parte dos cólons ascendente e transverso. Esse é o quadrante superior direito. Agora, o quadrante inferior direito, a gente tem ali a região do seco, do apêndice, a parte do cólon ascendente também. No quadrante superior esquerdo, a gente tem o lobo esquerdo do fígado, estômago, corpo do pâncreas, parte dos cólons transverso e descendente. E no quadrante inferior esquerdo, a gente tem o cólon descendente e parte do cólon sigmoide. Agora nós vamos para as regiões. Então, a gente vai ter nas regiões do abdômen 2 linhas verticais no plano hemiclavicular direito e hemiclavicular esquerdo, e 2 linhas horizontais no plano subcostal e transtubercular. Aí, o que eu quero dar de dica? Nessa parte mais superior, a gente tem regiões do hipocôndrio direito e esquerdo. Então, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Na região do umbigo, flancos. Então, hipocôndrios, flancos e embaixo região inguinal. Então, aqui, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, flanco esquerdo. Região inguinal direita, região inguinal esquerda. E nos meios, acima da linha do umbigo, né, quase aqui no processo chifoide, bem aqui no processo chifoide, a gente vai ter o epigástrio. Embaixo, aqui na região do umbigo, a gente tem a região umbilical. E na parte inferior, a região suprapúbica. Então, novamente, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Epigástrio, região... Só fazendo um adendo aqui a gente tem, então, o hipocôndrio esquerdo e direito. Aqui é o hipocôndrio direito, esquerdo, certo?
esquerdo, porque a pessoa tá... Não, aqui é o direito. Ah, gente, aqui é o direito, aqui é o esquerdo, tá? É que no vídeo eu falei de acordo com a minha posição, mas eu não tinha pensado que essa posição iria inverter, tá? Então, aqui é o hipocôndrio direito, aqui é o esquerdo, aí no meio é o epigástrio, tá? Aqui, flanco direito, região umbilical, região umbilical, e o flanco esquerdo. Aqui a região suprapúbica, aqui a região inguinal esquerda, e aqui a região inguinal direita. Agora, o que eu quero falar para vocês? Que no hipocôndrio direito, a gente tem algumas localizações para a gente se situar melhor. Então, a parte do fígado e flexura hepática do cólon. Na região epigástrica, ou epigástrio, a gente tem a cárdia, o estômago, o piloro, parte do fígado, cólon transverso e pâncreas. No hipocôndrio esquerdo, a gente tem o baço e a flexura esplênica do cólon. O baço e a flexura esplênica do cólon. No flanco direito, a gente tem a parte do apêndice, seco e cólon ascendente. Na região umbilical, a gente tem o intestino delgado e o íleo. No flanco esquerdo, temos o cólon descendente. Na região inguinal direita, a gente tem a parte do apêndice, então é na região inguinal direita. Aí temos a região suprapúbica e a região inguinal esquerda. Então, de novo, hipocôndrio direito, a região da parte do fígado e flexura hepática do cólon. Na região epigástrica ou epigástrio, há a cárdia, o estômago, o piloro, parte do fígado, cólon transverso e pâncreas. No hipocôndrio esquerdo, tem o baço e a flexura esplênica do cólon. Flanco direito, a gente tem parte do apêndice, seco e cólon ascendente. Se no flanco direito a gente tem parte do apêndice, então, mais para baixo, na região inguinal direita, a gente tem parte do apêndice também. Na região umbilical, a gente tem o intestino delgado e íleo. No flanco esquerdo, cólon descendente. E, por fim, a gente tem região suprapúbica e inguinal esquerda. Do umbigo. Do lado do umbigo, flancos. Então, a região aqui, suprapúbica, inguinal direita, inguinal esquerda. E aí, eu falei da inguinal direita e esquerda, só que tava invertido, né? Então, vocês viram que no desenho eu... escrevendo ficou melhor, né? Pra se situar. Então, no vídeo eu coloquei uma coisa, mas, ó, vamos pensar assim. Ó, aqui é a região epigástrica, hipocôndrio, o quê? Hipocôndrio esquerdo, lembra que eu falei invertido no vídeo. Hipocôndrio direito. Aí, embaixo da epigástrica tem a região umbilical, flancos, flanco direito, flanco esquerdo. Aí embaixo tem a região suprapúbica, inguinal esquerda, região inguinal esquerda, região inguinal direita. E aí, então, a gente vai para as técnicas propedêuticas. Nesse caso, né, na avaliação abdominal, as técnicas propedêuticas, elas mudam a sequência. Então, enquanto no sistema cardiocirculatório, respiratório, neurológico, urinário, enfim, a gente tem a ordem da inspeção, palpação, percussão e ausculta. O que acontece na avaliação abdominal? Essa sequência muda, é o único sistema que a sequência muda. Então, vai ser inspeção, ausculta, percussão e palpação. Por que isso acontece? Alguém saberia dizer? Bom, então a sequência correta é inspeção, ausculta, percussão e palpação.
A inspeção avalia formato, simetria, distensão, cicatrizes e movimentos abdominais. A ausculta deve preceder a palpação e a percussão, porque a manipulação abdominal pode estimular o peristaltismo e alterar os ruídos hidroaéreos. A percussão permite avaliar gases, líquidos e massas, enquanto a palpação identifica dor, resistência muscular, vísceromegalias e alterações estruturais. Essa ordem garante uma maior fidelidade semiológica durante o exame. Então, na inspeção, a gente vai avaliar o formato, presença de massa, herniações e vísceromegalias, o contorno, se é plano, arredondado, protuberante, escavado, negativo, e a simetria. Vamos ver também a cicatriz umbilical, a pele, se tem presença de cicatrizes e manchas, a integridade, os trajetos venosos dilatados ou estrias, movimentos abdominais. Aí a gente vai ver também distensão de cólon, abaulamento, abdômen escavado, abdômen globoso, uma hérnia umbilical, um paciente obeso, como que é a distribuição abdominal, uma hérnia viscerada, uma incisão cirúrgica queloide, incisão cirúrgica hiacite, estrias vinhosas, colostomia, enfim. Na ausculta, a gente vai precisar do estetoscópio e começar sempre do quadrante inferior direito, E aí a gente vai fazer se encontrar achados, sons da atividade peristáltica. A palpação antes da ausculta pode modificar os sons peristálticos. Ruídos intestinais, a gente vai avaliar na ausculta também. Esses ruídos intestinais ocorrem em decorrência dos movimentos peristálticos e do deslocamento de ar e líquidos ao longo dos intestinos. A gente tem os ruídos hidroaéreos e os sons intestinais. Nos sons intestinais, a gente tem que avaliar a frequência de 5 a 35 por minuto. Sons intestinais, a gente vê de 5 a 35 por minuto. Depende da fase de digestão que se encontra o paciente. E aí a gente tem a intensidade, tem os ruídos hipoativos, por exemplo, no pós-operatório de cirurgias abdominais, tá hipoativo. E os ruídos hiperativos, que refletem hipermotilidade, então tá se movimentando bastante. Por exemplo, numa diarreia, quando o paciente faz uso de laxantes, na fase inicial da obstrução intestinal. E a percussão, a gente vai fazer também no quadrante inferior direito. Sempre começa no quadrante inferior direito. E a sequência no sentido horário. O que acontece na percussão? A gente tem um auxílio na determinação do tamanho, da localização de vísceras sólidas, avaliação ali da presença e distribuição dos gases, líquidos e massas, até do bolo fecal dá pra gente palpar. Percutir, na realidade, percutir. Palpar também. Como que é feita a percussão? Com mão não dominante estendida sobre o abdômen, o dedo médio da mão dominante flexionado e usando como se fosse um martelo. Eu pensei a palavra e falei errado. Aí a gente faz a percussão de um dedo da outra mão. Nós vamos percutir e ouvir sons timpânicos e maciços. Um som timpânico é o predominante, tá? Ele considera sons claros e de timbre baixo por conta do conteúdo de gás das vísceras ocas, que são estômago, vazio e intestinos. E a gente tem um som maciço também, que ele é percebido sobre órgãos sólidos, fígado, baço ou vísceras preenchidas por líquidos ou fezes. Quais são as alterações que a gente observa na percussão? Hipertimpanismo, uma possibilidade ali de obstrução intestinal, hipertimpanismo. Maciçez é quando tá maciço, então é uma sugestiva de massa ou órgão aumentado. E uma submaciçez, quando a gente tem um abdômen protuberante em ambos os flancos, que sugere uma ascite, que é o acúmulo de água, né? E por fim, a gente tem a palpação. A palpação auxilia a determinação de órgãos abdominais no seu tamanho, na forma, na posição, na sensibilidade. E a gente tem que avaliar no sentido horário. Final, as áreas mencionadas como doloridas. Quais são os achados normais? Um abdômen liso, com uma consistência macia, não tenso, não doloroso, sem órgãos aumentados ou massas. A palpação, ela pode ser superficial ou pode ser profunda. A superficial, a gente tem os dedos das mãos estendidos e fechados entre si,
Pressiona ali delicadamente o abdômen, identificando massas ou órgãos superficiais, áreas dolorosas, musculatura, contratura reflexa. E é importante sempre palpar durante as expirações. O que é muito importante também é aquecer as mãos antes de iniciar a palpação. E, além da superficial, a gente tem a profunda. A profunda, ela delimita mais precisamente os órgãos abdominais, detecta massas menos evidentes e investiga tamanho, forma, consistência, localização, sensibilidade, mobilidade, pulsações de órgãos ou massas. A gente pode palpar fígado, baço. Se a gente palpa o fígado ali, quando o paciente inspira profundamente, claro que se a gente sentir o normal é não sentir o fígado. Se a gente sente o fígado, é um indicativo de hepatomegalia. Dá para palpar o baço, ele raramente pode ser palpado. Se o contorno do baço for sentido, aí indica que essa víscera pode estar aumentada. E existem ali alguns procedimentos, a gente tem alguns procedimentos especiais. O sinal de McBurney, por exemplo, o sinal de McBurney é indicativo de apendicite. Como que é feito o sinal de McBurney? A gente faz uma descompressão brusca dolorosa do ponto médio entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita. Então, uma descompressão brusca dolorosa entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita. Cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita. A descompressão brusca dolorosa do ponto médio entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita. A gente tem o sinal de McBurney, que indica apendicite. Temos também o sinal de... Deixa eu ver se aparece aqui. Não. Temos também o sinal de Rosving. O sinal de Rosving envolve a palpação contínua e profunda do quadrante inferior esquerdo. A palpação contínua e profunda do quadrante inferior esquerdo. Vou repetir. Sinal de Rosving é a palpação contínua e profunda no quadrante inferior esquerdo. Produz uma dor intensa no quadrante inferior direito. Então, perceba, a gente palpa de forma profunda o quadrante inferior esquerdo, mas a dor é sentida de forma intensa no quadrante inferior direito. Se isso acontecer, a gente tem um sugestivo de apendicite. Então, tanto o sinal de McBurney quanto o sinal de Rosving avaliam apendicite. Sinal de Murphy, a gente também tem o sinal de Murphy, que pode indicar colecistite aguda. O sinal de Murphy consiste em comprimir entre o rebordo costal direito e o flanco direito, comprimir entre o rebordo costal direito e o flanco direito e pedir que o paciente inspire profundamente. Então, a gente comprime entre o rebordo costal direito e o flanco direito, solicita que o paciente inspire profundamente, e aí a dor no ponto mencionado e a interrupção súbita da respiração pode indicar uma colecistite, né, aguda. Sinal de ascite, a gente tem o sinal de onda líquida, o sinal de piparote. O sinal de onda líquida é como se a gente percutisse um som, e o sinal de piparote é como se fosse uma percussão também. Então, sinal de McBurney, que é uma descompressão brusca dolorosa do ponto médio entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita, é o sinal de McBurney, que indica apendicite. Outro que indica apendicite é o sinal de Rosving, que é uma palpação contínua e profunda do quadrante inferior esquerdo, que produz uma dor intensa no quadrante inferior oposto, que é o direito. Esse é para avaliar também apendicite. Então, Rosving e McBurney avaliam apendicite. O sinal de Murphy, ele vai avaliar uma colecistite aguda entre o rebordo costal direito e o flanco direito. E aí, há uma compressão do rebordo costal direito e o flanco direito, e aí a gente solicita que o paciente inspire profundamente. E o sinal de ascite é o sinal de piparote. Ele exige aí a presença de uma terceira pessoa ou do próprio paciente. A borda lateral externa das mãos deve ser colocada sobre a linha média do abdômen, exercendo uma pressão leve. E aí também tem o outro sinal, que seriam golpes rápidos com a ponta dos dedos,
que são aplicados sobre um dos flancos, enquanto que a outra mão espalmada sobre o flanco oposto palpa o impulso da onda líquida transmitida.